Vamos agora falar como se ganha uma vida para poder transformá-la num discípulo. Para ter o discípulo, primeiro tem que ganhar. Então, vou ensinar para vocês como a gente ganha uma alma para o Senhor. Como é que a gente faz esse processo. Bom, lembrando que tudo começa com oração. Você está pedindo, Deus, coloca as pessoas no meu caminho. Ótimo. Você disse para Deus, pode contar comigo. Um tempo atrás, eu fiquei um tempo sem fazer discípulos, por causa dos problemas que eu enfrentei. Quando eu estava em condições, eu comecei a orar. Deus, coloca no meu caminho as pessoas que o Senhor quer que eu ganhe. Coloca as pessoas. Comecei a orar todo dia. Vocês são fruto da minha oração. Se hoje vocês estão aqui, foi porque eu orei, pedi. Então foi Deus que colocou no meu caminho. Então começa orando, Senhor, coloca no meu caminho pessoas. O que vai acontecer? Deus vai trazer pessoas com problemas. Quando as pessoas cruzarem o seu caminho com algum problema, com alguma dificuldade, como é que a gente ganha essas pessoas? Quando você demonstra interesse pelo problema dela. Quando você se oferece para tentar ajudá-la com aquilo que ela está enfrentando. Você não vai encontrar pessoa com problema de saúde, pessoa com problema no casamento, pessoa com problema emocional, pessoa com todo tipo de problema. E aí, quando essas pessoas sinalizarem, você se oferece assim. Você quer que eu te ajude? Você aceitaria de a gente ter um momento para eu orar você na sua casa? Você está com problema no casamento? Vamos ter um tempo para a gente conversar sobre esse assunto? Quer me ajuda? O que particularmente isso é muito interessante, por quê? Porque hoje cada um está vivendo seus problemas, ninguém quer saber do problema de ninguém. Ninguém está preocupado em ajudar ninguém. Inclusive está no meio evangélico. No meio evangélico, você encontra a pessoa com problema, você vamos lá na igreja. Você não quer se envolver com o problema da pessoa, você quer levar ela para a igreja, lá na igreja se vira. É isso que acontece hoje em dia. Só que fazer o discípulo vai surgir a situação em que você vai se envolver com o problema da pessoa. Você vai se oferecer para ajudar a pessoa. Por exemplo, você vai ver o exemplo de Pedro. Pedro passou a noite toda precisando pescar. E por que ele tinha que pescar à noite? Porque ele virou a madrugada tentando pescar. Porque ele tinha os compromissos dele. Tinha impostos para pagar. Então ele passou a noite toda. Por exemplo, você vai pescar. E aí na hora você percebe que não tem peixe. O que você faz? Vai para casa. Ele passa a noite toda tentando. Possivelmente ele tinha o quê? Dívida, compromisso, família. Pedro era casado. Não conseguiu pescar. O que Jesus fez? Entrou no barco dele. Começou ali, surgiu a oportunidade de ensinar. Daqui a pouco afastou um pouco o barco e disse, lança a rede. Não, mas eu já lancei, não deu certo. Lança para o lado direito. Lançou e lá veio a grande quantidade de peixe. O que Jesus fez? Se envolveu com o problema de Pedro. Qual era o problema de Pedro? Escassez, falta de peixe, compromisso com a família, compromisso com o imposto. E Jesus foi lá e ajudou ele a resolver aquele problema. Então, assim, as pessoas elas vão aparecer no nosso caminho com problemas. Então, o problema é um caminho muito bom para a gente poder levar as pessoas para Deus. Por quê? Porque na hora do sofrimento que as pessoas são mais flexíveis. Elas têm um coração mais aberto. Estão mais dispostas. A terra está preparada para receber a semente. Então, para eu ganhar essa pessoa, o que eu faço? Me ofereço. Você quer ter um tempo para a gente conversar? Posso ir à sua casa? Posso fazer uma videochamada com você? Está livre hoje à noite? Olha como é diferente você oferecer para estar com a pessoa do que você chamar a pessoa para ir a algum lugar. Não é bem diferente? Rapaz, você está com um problema, cara, vamos para a igreja, porque lá na igreja você vai receber uma oração forte, vou te apresentar lá o pastor, meu líder, para poder te ouvir lá, tentar resolver o teu problema. Isso é. Olha a diferença. Em vez de você chamar ele para ir para a igreja, você que é a igreja se oferece para ir até ele. Eu quero estar com você. Gostaria de estar com você. Isso aí é um ponto importantíssimo. Você se oferece. O que acontece? A partir do momento que você se oferece, precisa saber o que você vai falar. Olha que coisa interessante. Jesus disse, quando a gente chegar numa casa, a primeira coisa que você tem que dizer é que haja paz. Se a casa for digna, a paz vai permanecer. Se não for digna, volta para você. O que a gente oferece para as pessoas que estão vivendo uma vida de tribulação? Paz. Você identifica que ela está ali, está mal, está perturbada, assim, cara, quero te ajudar para trazer paz para a tua vida. Opa, todo mundo quer paz. E paz é um negócio que todo mundo quer e poucos têm. Então ali surge a oportunidade de você exatamente levar para a pessoa o remédio para a dor dela. O que ela tem? Guerra, conflito com ela mesma, com os pais, com o marido, com a esposa, com o filho. E você disse, eu quero trazer paz para você. Você aceita a gente ter umas semanas para a gente orar junto? Eu vou orar pela... Você vai fazer isso por mim? Vou com o maior prazer. Quando essa pessoa ela aceita essa proposta, de você estar com ela, de você oferecer paz para ela, inclusive Jesus fez isso, né? Paz seja convosco. Você oferecer paz, agora você precisa entender por onde você começa a mensagem. O que você vai dizer agora? Está com a pessoa e agora o que você vai dizer? Você vai mostrar para ela que se ela vive em guerra, o motivo é Deus não reina. Se você quer que Deus mude a sua vida, essa realidade que você está vivendo aí,
é fruto da sua independência de Deus. Você precisa chegar mais a Deus, porque o sofrimento que você está passando aí é porque você vive longe dele. Você vive de uma forma independente. Você quer mudança, precisa se sujeitar a Deus para que Deus mude a sua história. Bom, Marcelo, por que eu começo a conversa por aí? Porque foi o que Jesus mandou. E façam discípulos, quando chegar numa casa, diga, chegado o reino de Deus. Então, eu vou levar o quê? O reino de Deus para essas pessoas. E aí a pessoa, com certeza, ela vai ter dificuldade em entender, e você vai dizer, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você decide deixar Jesus ser Senhor da sua vida, onde ele vai controlar suas ações, te mostrar o caminho certo, mostrar o que você tem que fazer, a vida que você tem que levar. E ali você vai começar a apresentar a proposta do evangelho do reino. Porque essa foi a ordem de Jesus. Jesus disse, ide e dizer, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Então, eu vou levar para essas pessoas a proposta de Deus reinar na vida delas. Olha, se Deus reinar na sua vida, eu acho que essa realidade pode mudar. Tá, e como é que eu faço isso? Ué, você precisa entregar a sua vida para o Senhor e você precisa se arrepender. Vamos me arrepender como? Você mente? Eu minto. Você fala mal dos seus pais? Eu falo. Você tem mágoa no coração? Eu tenho. Como é que sua vida vai mudar com tudo isso aí dentro de você? Você quer ter paz? Você precisa deixar Deus governar a sua vida, se arrepender dessa vida que você está levando aí. Olha a vida que você está vivendo. Conflito dentro de casa, conflito com o filho, conflito com não sei quem. Isso é vida. Isso não é vida, isso é sofrimento. Você precisa de Jesus na sua vida. Ó, tô jogando a semente, ó. Precisa de Jesus, precisa do amor de Deus, você precisa de paz, você tem que deixar Deus reinar a sua vida. Então, mas o que eu faço? Você precisa se arrepender. Claro que eu estou resumindo isso, né? Mas na hora que você estiver ali conversando com as pessoas, Jesus ele fala uma coisa muito interessante, diz assim, não vos preocupeis com o que haveis de falar, que o mesmo Espírito Santo vos dará a boca e sabedoria. Então, assim, a introdução é essa, mas na hora Deus vai te dar graça de você apresentar ali o amor de Deus, de você mostrar o quanto Deus quer mudar a realidade dela, o quanto Deus quer dar paz para a vida dela, o quanto Deus quer salvar ali a vida dela conjugal, o quanto Deus quer mudar a realidade dela com o filho. Então, assim, você apresenta essa proposta. Aí a pessoa quer Jesus, se arrependeu, aí você vai agora chamar ela para caminhar com você. Você vai orar com ela. Aceita uma oração? Você pode repetir comigo aqui? Eu entrego minha vida para Jesus ser o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, dos erros que eu cometi, das falhas que eu fiz. Me arrependo profundamente das minhas ações. Que ela tiver ali que você souber, você leva ela ao arrependimento. Ela vai orar com você, você vai levar esse arrependimento. E por quê? Porque na proposta do Evangelho, Jesus ele manda os seus discípulos dizendo, vão e digam para que as pessoas se arrependam. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a proposta, foi ele que ele mandou fazer isso. É sempre pelo arrependimento que se começa a mensagem? Sim, sempre pelo arrependimento. Por quê? Porque Jesus disse assim, estreita é a porta que leva à vida, e larga a porta que leva à perdição. Onde no nosso meio cristão comete-se erros? As pessoas elas alargam a porta querendo estreitar no final. Não, vem do jeito que você está, fica do jeito que você está, o importante é que você está vindo. Em algum momento o Espírito Santo vai te convencer de alguma coisa. E a pessoa vem, continua vivendo da maneira errada, ninguém diz para ela que ela está errada, e aí as pessoas ficam acreditando que em algum momento elas vão se arrepender. Bom, algumas se arrependem, graças a Deus por isso. Mas muitos continuam vivendo da maneira errada. É só vocês lembrarem de histórias que vocês conhecem, de pessoas que estão já num nível de estar envolvidos com a atividade da igreja, músicos, pastores, líderes, e estarem fazendo um monte de coisa errada, mas estão ali já liderando, porque tem talento, porque tem habilidade. Então você vai ver, às vezes, um músico que está em fornicação com a namorada, você vai ver um pastor que está em adultério com a secretária, você vai ver lá um líder que trata a esposa com grosseria. E aí você pergunta, mas como é que essas pessoas chegaram a assumir essas responsabilidades com essas práticas tão pecaminosas? Simples. Ninguém falou para elas do arrependimento. Então ela veio do jeito que estava, continuou fazendo as mesmas coisas, e por elas terem talento, foram dadas a elas as oportunidades, achando que, por terem oportunidades, em algum momento vão ser conscientizadas dos seus erros. Mas não foi essa a mensagem que Jesus mandou pregar. Jesus não mandou fazer assim, Jesus mandou estreitar a porta. Estreitou a porta, então por onde começa a mensagem do Evangelho? Você tem que se arrepender. Está errado. Mas Marcelo, se eu fizer isso, um monte de gente não vai passar. Mas a ideia é isso mesmo, a ideia é essa. Jesus disse, estreita a porta e poucos são os que passam por ela. Então eu tenho que estreitar realmente a porta. Eu tenho que mostrar que a condição para a vida dela sair daquele cenário, de uma vida de sofrimento, de uma vida de falta de paz, de um monte de conflito, ela precisa se arrepender. Que o original da palavra significa metanoia, mudança de atitude interior. Eu levo essas pessoas a esse
a esse nível de arrependimento.